Vamos ver essa outra regra aqui, que é a derivada do quociente da divisão de duas funções, U dividido por V. Isso aqui é igual. Você vai colocar no numerador V, que é a função que aparece embaixo, né? Vezes derivada de U com X, que é a função que aparece no numerador, em cima. Menos. Agora você repete o numerador, que é U, vezes. E deriva o denominador, que é V, dV dx. Divide tudo pelo quadrado do denominador, V ao quadrado. Repetindo. Derivada em relação a X de U dividido por V. Do quociente de U por V é igual. Repete o denominador, que é o V, deriva o numerador, que é o U. Menos. Repete o numerador, que é o U, deriva o denominador. E divide tudo pelo quadrado do denominador. Na notação compacta, com linha, U sobre V', ou seja, derivada de U sobre V é igual. V, denominador, vezes U', derivada do numerador. Menos U, numerador, V', derivada do denominador. Dividido por quadrado do denominador, certo? Eu vou deixar a demonstração como exercício, certo? Mas o que vocês vão precisar no final das contas é ter essa regra na cabeça, né? É ter essa regra em mente. Mas vocês vão acabar gravando se vocês forem resolver problemas, né? Então acaba gravando. Vamos ver a aplicação dessa regra? Olha, eu vou derivar essa função aqui, ó. x2 sobre x3, inicialmente usando outra regra. Depois usando a regra que a gente acabou de ver. Lembra que x2 sobre x3, isso aqui é x elevado a 2 menos 3. Ou seja, é x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x, né? Então, x menos 1 e essa função aqui são a mesma coisa, né? Então, derivar a função equivale a derivar x menos 1, certo? Então, eu vou fazer essa derivada aqui, inicialmente, usando aquela regrazinha, derivada de x elevado a n. Que dá o quê? N vezes x elevado a n menos 1, né? Onde o n é o menos 1. Então, isso aqui dá n, que é menos 1, x elevado a n menos 1. Ou seja, menos 1 vezes x a menos 2. Você passa o x a menos 2 para baixo, lembrando de trocar o sinal do expoente. Menos 1 sobre x2. Então, derivei a função, certo? Claro, escrevendo ela como x a menos 1, né? Derivei, usando uma outra regra. Agora, derivar a mesma função usando a regra que a gente acabou de ver. A regrazinha da derivada do quociente, que a gente acabou de ver a regra, certo? Está aqui. A função vou derivar ela, é x2 sobre x3. Observe que não escrevi mais como x a menos 1, certo? Porque eu quero identificar agora o U como x2 e o V como x3. Ou seja, a derivada ficaria x2 sobre x3', né? Uma notaçãozinha compacta, né? Indicando derivação. Como é que é a regra? Repete o denominador, x3, deriva o numerador, x2. x2', né? Menos. Repete o numerador, x2, deriva o denominador, x3', dividido por denominador ao quadrado, x3 ao quadrado, certo? Repetindo, escrevo o denominador, x3, que equivaleria ao meu V, vezes U', mais U é x2, menos, repita aqui o U, x2, numerador, deriva o denominador, V', que é o x3', dividido por V ao quadrado, x3 ao quadrado, certo? Ajeitando, agora eu vim para cá, né? Ajeitando isso aí, ó, fica x3. Quem é x2'? Derivada de x2. Eu uso a regra do x elevado a n, né? Então dá 2x elevado a 1, né? 2x elevado a 1. Menos x2, ó. Quem é x3'? Derivada de x3. Dá 3x elevado a 2, né? Dividido. Quem é x3 elevado ao quadrado? x3 vezes 2, 6. x6. Agora você ajeita esse numerador, ó. x3 vezes 2x, 2x4. Você repete a base x e soma os expoentes do x, ó. 3 mais 1, 4. Menos x2 vezes 3x2. x2 vezes x2 é x4, né? Soma os expoentes, né? E o 3 aqui do lado. Dividido por x6. 2x4 menos 3x4. Menos 1x4. Certo? Aí quando chegar aqui, ó. x4 dividido por x6, você subtrai os expoentes, né? 4 menos 6, menos 2, né? X elevado a menos 2, certo? Que você pode passar para o denominador, né? Lembrando de trocar o sinal do expoente, né? Menos 1 sobre x2. Então, observe que o resultado da derivada,
usando a regra do quociente, deu a mesma coisa, né? Se eu derivar, usando a regra do x elevado, derivada de x elevado a n, né? Deu o mesmo resultado, certo? É claro que ao derivar usando x elevado a n, eu escrevi a minha função original, x2 sobre x3, dessa forma aqui, x é menos 1, né? Que não deixa de ser x2 sobre x3, né? Então, aqui eu usei uma regra, e aqui eu usei a regra que a gente acabou de ver, derivada de u sobre v, certo? Um outro exemplo, antes de fazer aqui o outro exemplo, vamos só adiantar um resultado aqui muito importante, que é a derivada da função exponencial, e elevada a x, onde é o algarismo neperiano, certo? A derivada da função exponencial é a própria função exponencial. É a única função que tem essa característica. A derivada dela é ela mesma. Na notação compacta, e elevado a x', isso aqui é uma linha, não é um 1, certo? Simboliza a derivada de e elevado a x. É a própria função e elevado a x. Pronto. Então, esse resultado em mente, que a gente vai usar ele, certo? A gente vai ter uma aula só para derivação de funções exponenciais. Mas já adiantando o resultado. Derivada da função exponencial é a própria função exponencial. A gente vai usar esse resultado e a regra da derivada do quociente para encontrar a derivada dessa funçãozinha aqui, ó. E elevado a x sobre x3, certo? Deixa eu distanciar aqui. E elevado a x sobre x3. Bom, então eu quero descobrir a derivada dessa função. Ou seja, eu quero y'. Derivada de y com x, né? Ou seja, aqui eu coloco uma linha na função, ó, e elevado a x sobre x3, certo? Lembrando que isso aqui não é um 1, é uma linha, simboliza a derivada da função e elevado a x sobre x3. Como é que é a regrazinha? Você repete o denominador, ó, x3, vezes, deriva o numerador, o e elevado a x, que está no lugar do u, né? Menos. Repete o numerador, o e elevado a x, deriva o denominador, que é o x3, então x3', né? Dividido pelo denominador ao quadrado, x3 ao quadrado. Repetindo, quem é a derivada dessa função? E elevado a x sobre x3'. Bota o denominador, x3, deriva o numerador, e elevado a x', menos. Agora repito o numerador, deriva o denominador, x3', dividido por denominador ao quadrado, certo? Pronto. Ao chegar nesse ponto, você tem que saber aqui quem é a derivada de e elevado a x, ou seja, e elevado a x', é derivada de e elevado a x é a própria função e elevado a x, né? Então você vai trocar esse e elevado a x' por e elevado a x. Quem é a derivada de x3? x3'. Eu uso a regra da derivada de xn, né? Fica 3x elevado a n menos 1, mas o n é 3, né? 3x ao quadrado. Pronto, então faça a substituição. Ó, daqui eu pulo para cá, ó. Pulo para cá, ó. Setinha vermelho, certo? Você vai substituir o e elevado a x' por e elevado a x e vai substituir o x3' por 3x2, que é a derivada de x3, né? Agora ajeitando isso aqui, fica assim, né? Olha, na verdade isso aqui eu só fiz repetir esse termo aqui, só fiz repetir esse, né? Então vamos pular para cá. Isso aqui não passa da repetição desse aqui, ó. Então vamos pulando para cá. Observe que aqui você tem dois termos onde aparece e elevado a x e aparece um x2. Então você pode colocar x2 elevado a x em evidência. E quem é que fica dentro do parênteses? Um x. Multiplica o x por esse termo aqui, ó. Vai dar o primeiro, ó. X vezes x2, x3, ó. E o segundo termo fica um 3 dentro do parênteses, ó. Multiplique o 3 por esse termo aqui, x2 elevado a x. 3x2 elevado a x. Então você pode colocar em evidência x2 elevado a x, e dentro do parênteses fica um x menos 3. Quando chega nesse ponto, você pode cortar o x2 com x6. Quociente de potência de mesma base. Subtrai os expoentes, né? x2 menos 6. Quanto é x2 menos 6? X menos 4. Que você passa para o denominador como x4, né? Ou seja, lembra de trocar o sinal do expoente, né? Bom, vamos tratar agora da derivada de uma outra classe de funções, que são as funções trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, cotangente. É uma classe de função bem importante. A derivada delas você vai encontrar na vida acadêmica de vocês, com bastante frequência. Então, é bom ter gravado essas derivadas. Vamos começar com a função seno.
y igual a seno de x. Quem é dy dx? Derivada da função seno. A derivada da função seno é a função cosseno. Derivada de seno em relação a x é cosseno de x. Na notação compacta, seno de x' simboliza derivada do seno de x é igual a cosseno de x. Isso aqui não é seno de x elevado a 1. É seno de x', derivada da função seno. É igual à função cosseno, certo? A gente não vai mostrar, mas já adiantando, a demonstração é bem simples. Você vai usar a definição de derivadas e um outro resultado. Que resultado é esse? Limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Esse resultado também ele é simples de mostrar. Todo livro traz essa demonstração. Para mostrar esse resultado, eles fazem uma geometriazinha simples no círculo trigonométrico e usam o teorema do confronto. Aí chega facinho nesse resultado. Combinando esse resultado desse limite com a definição de derivada, você chega à derivada do seno, derivada do cosseno, certo? Então, a gente não demonstra, mas vocês têm que ter essas derivadas em mente, gravadas na cabeça. Y é igual a cosseno de x. Quem é a derivada da função cosseno? dy dx. Derivada da função cosseno é menos o seno de x. Repetindo, derivada da função cosseno de x em relação a x é menos o seno de x. Na forma compacta, cosseno de x', ou seja, derivada da função cosseno, é igual a menos o seno de x. Então a gente viu que a derivada da função seno é cosseno, e viu agora que a derivada da função cosseno é menos o seno, certo? A demonstração é semelhante à derivada da função seno, certo? E vocês vão ter que ter em mente esse resultado final. Derivada do seno, derivada do cosseno, derivada da tangente. Ao final desse vídeo, eu vou fazer uma pequena revisão da geometria do seno e do cosseno. O que é um seno e o que é um cosseno, certo? Do ponto de vista geométrico. Então, no final do vídeo, a gente faz uma pequena revisão, que essa revisão eu acho que tem bem mais utilidade do que a gente gastar tempo aqui com a demonstração dessas duas derivadas. Então, a gente chegou nesses dois resultados. Derivada do seno é o cosseno de x, e derivada do cosseno é menos o seno de x. Na notação compacta, seno de x' é igual a cosseno de x, e cosseno de x' é menos seno de x. Mas quem é a derivada da tangente de x? O seno sobre cosseno de x. Vamos lá. Eu quero a derivada da tangente de x. Tangente você pode escrever como seno sobre cosseno. Então, isso aqui é a derivada então, de um quociente. A divisão de duas funções, né? Ou seja, eu quero seno sobre cosseno', ou seja, derivada de seno sobre cosseno de x. Então, você vai usar a regra da derivada do quociente. E como é essa regra? Vamos lá aqui. Você repete o denominador, cosseno de x, vezes. Deriva o numerador, seno de x', menos. Repete o numerador, seno de x, deriva o denominador, cosseno de x', dividido pelo denominador ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Repetindo, repete o denominador, deriva o numerador, menos, repete o numerador, deriva o denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Lembrando que eu estou usando a notação com linha. Agora para cá, cosseno de x, né, vezes derivada do seno. Derivada do seno é o cosseno, né? Menos, repete aqui o seno, derivada do cosseno de x, menos o seno de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Você fica com o que no numerador? Observe que cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x. Observe que tem um menos com menos dá mais, né? Seno de x vezes seno ao quadrado de x. Aí você lembra uma regrazinha de trigonometria, né? A soma do seno com cosseno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Então você troca o numerador por 1 e o denominador é cosseno ao quadrado. Ou seja, esse resultado aqui é 1 sobre cosseno de x elevado ao quadrado, né? Certo? Mais 1 sobre cosseno é a secante. Então fica secante ao quadrado de x. Ou seja, isso aqui é 1 sobre cosseno elevado ao quadrado, que é nada mais nada menos do que
a secante ao quadrado de x. Então, resumindo, a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. Então, esse é um resultado importante que vocês vão acabar gravando, né, com o tempo, né, que é derivada da tangente de um ângulo de x é a secante ao quadrado desse ângulo. Na notação compacta, tangente de x', derivada da tangente, secante ao quadrado do ângulo, secante ao quadrado de x. Esse exemplo, eu quero a derivada da secante. Y é igual a secante de x. Lembrando que secante é o inverso do cosseno. Então você quer derivar o inverso do cosseno, certo? Ou seja, 1 sobre cosseno linha, onde linha quer dizer derivação. A principal regra que a gente vai usar aqui é a derivada do quociente, U sobre V linha. Vamos lá. O inverso do cosseno linha, isso é o quê? Repete o denominador, cosseno, que seria o V, né? Deriva o numerador, que seria a constante, 1 linha, menos. Agora repete o numerador, que seria o U. Deriva o denominador, cosseno de x, linha, dividido pelo quadrado do denominador, cosseno ao quadrado de x. Repetindo. Repito o denominador, deriva o numerador, constante, menos. Repito o numerador, deriva o denominador, dividido pelo denominador ao quadrado, certo? Ajeitando isso aqui, ó, cosseno de x vezes derivada de 1. 1 linha, derivada de uma constante, é 0. Menos 1 vezes, quem é a derivada do cosseno? Menos o seno de x, sobre cosseno ao quadrado. Cosseno de x vezes 0, 0, certo? Menos com menos, mais um seno. Ou seja, o numerador fica apenas seno de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Você pode escrever isso aqui dessa forma, né? O inverso do cosseno vezes seno sobre cosseno. Aí lembre que o inverso do cosseno é o quê? Secante. E o seno sobre cosseno é a tangente. Ou seja, a derivada da secante vezes tangente de x, certo? Onde a principal regra que a gente usou para achar a derivada da secante foi a derivada do quociente. É só você escrever secante de x como 1 sobre cosseno de x e aplicar a regrazinha. E quanto à derivada da cossecante? Y igual a cossecante de x. Então vamos derivar aqui. Derivando a cossecante. Lembra que a cossecante é o inverso do seno. Ou seja, eu quero 1 sobre seno de x'. Eu quero a derivada do inverso do seno. Você vai usar de novo a regra da derivada do quociente. Vamos lá. Quem é que fica no numerador? Repito o denominador, seno de x, vezes. Derivo o numerador, que é uma constante, a constante 1, menos. Repito o numerador, vezes. Agora derivo o denominador, seno de x'. Isso tudo dividido pelo quadrado do denominador, seno ao quadrado de x. Repetindo. Denominador vezes derivada do numerador, menos. Repito o numerador, derivo o denominador, divido pelo quadrado do denominador. Agora vem para cá. Seno de x vezes derivada da constante, que é a derivada de 1. Constante é 0. Menos 1, que é a derivada do seno de x. Derivada do seno é cosseno, né? Dividido pelo quadrado do seno. Ajeita o numerador. Seno de x vezes 0, 0. Menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Isso aqui você pode ajeitar. Pode escrever assim, né? Menos 1 sobre seno vezes cosseno sobre seno, né? Eu posso escrever esse resultado dessa forma, né? Aí você lembra que o inverso do seno é a cossecante. Então fica menos cossecante vezes. Quem é cosseno dividido por seno? É o inverso da tangente, né? Tangente é seno sobre cosseno. Então cosseno sobre seno é o inverso da tangente. Ou seja, a cotangente. Então, cosseno sobre seno é cotangente. Então a minha derivada dá menos cossecante vezes cotangente de x. Repetindo, derivada do cossecante de x em relação a x é menos cossecante vezes cotangente de x, certo? Então, eu achei a derivada da secante e a derivada da cossecante.